Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estou aqui para a gente começar mais uma série. Vamos falar sobre aconselhamento pastoral. Nossas séries, como vocês já acompanham no nosso canal, são séries relacionadas à teologia e à prática do ministério pastoral. Geralmente eu tenho feito algumas séries na área de Bíblia, na área de teologia, né? E dessa vez vamos fazer uma na área de prática, né? De teologia prática, que é o aconselhamento pastoral. E para isso vamos tentar situar aqui para vocês o que é o aconselhamento, qual a sua relevância, né? Quem se destina, a bibliografia, dá uma noção geral. A ideia desses nosso curso é passar para você uma formação para que você possa atuar no aconselhamento, né? Em alguns pontos, assim, bem na minha linha mesmo, bem profundo, como eu dou em sala de aula. Já justamente para que você tenha aí uma experiência legal aí com o aconselhamento pastoral, possa exercer aí no seu ministério, aí no seu relacionamento com as suas pessoas mais próximas. E eu vou dizer para vocês, das disciplinas de teologia, aquela disciplina que mais mexe com a gente e que tem maior potencial de transformação e de mudança é aconselhamento pastoral, sem dúvida, sem dúvida. Disciplina de Bíblia é fantástica, é ótima, ela é a base, o fundamento para toda percepção de fé e teologia. As disciplinas de teologia são ótimas para reflexão, crítica, pensamento, né? Mas as duas não são nada se não tiver a prática. Então não adianta nada ter um profundo conhecimento bíblico, profundo conhecimento teológico, se não consegue fazer isso aí vir na prática. A melhor disciplina para a prática é aconselhamento pastoral. Então, daqui de cara, eu já vou te dar uma noção que a minha percepção de aconselhamento pastoral ela é bem abrangente. Em alguns pontos, eu acho que ela beira o discipulado, né? Em alguns momentos, eu acredito que o aconselhamento pastoral é quase um discipulado. Então, o aconselhamento pastoral ele está entre um encontro para orientação, mais programado, como se fosse uma consulta psicológica, né, com psicólogo, e também está entre isso aí num extremo e no outro extremo uma formação de discipulado. Tanto porque se você vai procurar hoje as bibliografias relacionadas ao aconselhamento pastoral, tem essas linhas. Hoje as principais bibliografias são, no Brasil, a gente pontua assim, né? No Brasil, a principal linhas de bibliografia são relacionadas à Bíblia, que é chamado de aconselhamento bíblico. Mas não é a principal linha de aconselhamento. Muito embora seja aqui as editoras mais vendem no país, por isso ficou mais popularizado. A principal, assim, é aquela que conjuga reflexões da academia, das ciências, com o conhecimento bíblico. Mas ela sofre, essa linha, porque tem horas que ela pende mais para a linha mais científica, menos bíblica, e ela chega em alguns momentos a quase não ser bíblica, ser tipo uma psicanálise bíblica, mas não chega a ser um aconselhamento bíblico pastoral. Até a compreensão de algo como pastoral é difícil, então a gente vai tentar pontuar para vocês aqui o que seria, né, e como trabalhar um aconselhamento que fosse realmente pastoral, que pudesse sim usar a ferramenta, que possa sim usar ferramentas da psicologia, da filosofia, que é bastante relevante, até da sociologia, mas tendo como carro-chefe de orientação a pastoral. A pastoral. E aí, então, procurar entender e aplicar. Vou tentar passar os principais métodos, abordar as principais problemáticas aí, que hoje envolve o aconselhamento pastoral, e passar também uma coisa que eu tenho trabalhado, que é o aconselhamento pastoral preventivo. Na prática eu tenho um material aí, eu tinha que, na verdade, sentar uma hora com ele e escrever, né? Escrever para poder publicar. É que às vezes nós não temos tempo, eu estou sempre trabalhando com artigo, pesquisa, a gente não tem tempo de escrever muitas vezes. Então eu vou soltar em aula e quem sabe eu me encorajo aí durante essas aulas, de até o final aí soltar o livro, né? Soltar o livro de aconselhamento, só que a minha proposta é aconselhamento pastoral preventivo, que é a minha área de pesquisa principal em aconselhamento pastoral, e eu vou passar para vocês também aí durante nossas aulas. E hoje, o que a gente vai falar? Então vamos lá, para a gente não ficar nessas apresentações muito tempo. Esses vídeos também, como é um tema mais difícil, a gente vai tentar não ser tão longos, mas hoje vamos falar o que é o aconselhamento pastoral. Vamos lá, de por partes, né? Vamos aqui, o que é aconselhamento pastoral? É o aconselhamento que o pastor faz? Não. Não necessariamente, né?
embora o aconselhamento que o pastor faz pode ser aconselhamento pastoral. Aconselhamento pastoral não está necessariamente vinculado ao pastor. Chama-se pastoral pela prática de cuidado. Por isso algumas obras preferem aconselhamento poimênico, porque envolve mais essa ideia de prática ministerial. Porque o aconselhamento pastoral não precisa, e aí eu já respondo uma das questões, necessariamente ser o pastor que aconselha. O aconselhamento pastoral, ele é de todos. Qualquer pessoa da comunidade pode fazer pastoral. As mães geralmente fazem pastoral com os filhos, né? Cuidado. Pastoral é essa relação de cuidado e orientação. Essa relação de cuidado e orientação, ela vai estar ligada à igreja, no sentido geral, onde a própria comunidade pode exercer então essa relação de cuidado e orientação uns para com os outros. Isso aqui é interessante eu falar disso, porque antigamente isso tinha mais. As nossas igrejas, elas tinham muita tradição oral. Então, se a gente volta até uns 20 anos atrás, virada do milênio aí, finalzinho de 1990, você ainda tinha muita da tradição oral nas nossas igrejas, que era aquela prática onde os membros mais antigos orientavam os mais novos. Mas só que isso foi uma coisa que meio que sumiu da cultura da maioria das igrejas, e houve um certo distanciamento, como se os membros mais velhos ficassem de um lado, os mais novos de outro, e rompendo aí um distanciamento. Mas nem sempre foi assim, tá? Já teve um momento aí onde nas igrejas havia uma tradição oral maior, né, onde a experiência daqueles que estão há mais tempo acabava orientando os que estavam chegando. E faz muita falta isso, eu já digo logo de cara, que quem chegou na igreja hoje, do ano 2005 para cá, não conhece. A igreja do ano 2000 para trás é totalmente diferente da igreja de hoje. Então quem entrou na igreja de 2000 para cá não tem boa noção do que é a igreja. De 2000 para trás você tinha uma igreja, por exemplo, que não tinha teologia da prosperidade, que o dinheiro tinha uma leitura totalmente diferente do dinheiro, que tinha uma leitura muito diferente da prática de devoção, né? E hoje isso aí mudou totalmente a cara da igreja. Então, essa tradição aí dos que chegam e orientam é muito importante. Sem ela, os novos não têm muita orientação, muita noção do para onde ir e da onde está vindo, né? O que é, então, o aconselhamento pastoral? Ele é essa orientação relacionada ao cuidado. Ela pode ser mais técnica, ela pode ser mais objetiva, ela pode ser mais informal. E é nesse sentido que o aconselhamento pastoral é ótimo. O aconselhamento pastoral no Brasil é um fenômeno à parte. Em muitos casos é melhor que o psicólogo. Os psicólogos, psicanalistas, eles têm muita resistência quando vão fazer suas orientações. Porque as pessoas ainda no Brasil são muito resistentes ao psicólogo e ao psicanalista. Por vários motivos, seja pela orientação científica ou pelo distanciamento que você está falando dos seus problemas para uma pessoa estranha. Já na pastoral, não. A pastoral já tem um pressuposto de cuidado. Então as pessoas já têm, talvez até mesmo pela cultura da Igreja Católica, a cultura da colonização, né? A cultura de contar os problemas para um ministro. Então isso daí meio que passou nas igrejas protestantes, e o aconselhamento pastoral às vezes flui mais. Em situações que a pessoa às vezes ela se abre com muito mais facilidade para um pastor do que para um psicólogo, um psicanalista. Isso fez com que muitos pastores começassem a se preparar em psicanálise, justamente para poder ajudar um pouco mais os membros. O que gerou um problema também, claro, porque essa preparação em psicanálise fez com que muitos abandonassem totalmente a pastoral e o aconselhamento pastoral se tornasse um aconselhamento psicanalítico. Mas assim, de cara ele pode ser então mais profissional. E pode ser mais informal. E eu acredito que na prática pastoral é justamente esse aconselhamento informal um dos que mais funciona. Agora, o formal também, em momentos necessários, quando chama a pessoa, precisa dar uma orientação, faz uma visitação, entende uma necessidade com foco, aí o aconselhamento pastoral também é bem recebido. E mais, o aconselhamento pastoral, geralmente o pastor tem um pouco mais de liberdade, ou o conselheiro, porque não precisa, ou conselheira, porque não precisa só ser pastor, né? Um pouco mais de liberdade para poder confrontar. Então, um dos pontos importantes no aconselhamento pastoral é o confronto.
Em alguns momentos é necessário se confrontar a pessoa, tirar ela da zona de conforto para produzir mudança. Mas para o psicólogo e psicanalista, eles têm que ficar pisando em ovos. Porque qualquer coisinha que eles falem que o cliente não gosta, ele vai embora e nunca mais volta. Então isso faz com que o andamento do próprio aconselhamento com psicanalista e psicólogo seja mais complexo e mais demorado, mais problemático. Onde os laços de confiança demoram muito para se formar. Já na prática pastoral é diferente. Na prática pastoral, como já há esses laços de confiança, então o pastor pode, ou o líder, né, ou quem esteja fazendo ali o aconselhamento, tem mais liberdade para chegar na pessoa aconselhada e confrontá-la, pedir para ela mudar de vida, mostrar alguma orientação da vida que ela tem feito escolhas erradas. É mais fácil de acontecer isso. Tanto porque as pessoas já têm mais abertura. Isso aí nós vamos estudar. Isso tem um termo na psicologia que é transferência e contra-transferência. Nós vamos falar um pouco disso. É fundamental aí para o aconselhamento pastoral. Então, o aconselhamento é esse, que pode acontecer de uma forma mais estrutural, menos estrutural. Ele pode acontecer informalmente em grupos. É importante que os líderes dos ministérios, das irmãs, de jovens, de crianças, de homens, de casais, tenham o conhecimento e a formação de aconselhamento pastoral. Porque essas lideranças são muito procuradas. Presbíteros, evangelistas, diáconos, são pessoas muito procuradas para aconselhamento. Então é super relevante para a comunidade que não só o pastor, mas que toda a igreja, principalmente as lideranças, sejam preparadas para o aconselhamento pastoral. Tá? Então aí você já tem uma noção do que é, da sua relevância e a quem se destina. Assim, quem pode fazer aconselhamento pastoral? Qualquer pessoa. Mesmo alguém que não tem formação nenhuma, professor. Mesmo alguém que não tem formação nenhuma. Você vai perceber que muitos conselhos bons, às vezes, vêm de pessoas que nunca tiveram nenhum conhecimento teórico de formação, mas têm experiência de vida. E a experiência, ela é um dos fundamentos do conhecimento. E justamente o contrário também acontece. Muitas pessoas que têm profunda compreensão de teorias, mas que é só conhecimento teórico, não tem experiência. E é justamente a experiência que vai dar fundamento, amparo e substância para que a teoria seja uma teoria válida. Tá? Então você vai estar sempre entre esses crivos. E a quem se destina, então, a todos, até quem não tem nenhuma formação. Então a dica é, faça o curso. Conhece alguém que é de liderança? Recomenda, manda uma mensagem aí, compartilha. Olha, tem um curso de aconselhamento que o professor Eduardo está dando aqui e vai ser muito bom para a formação de líderes. E envia. Porque uma das orientações que eu trabalho no aconselhamento, que é fundamental para a igreja, é gestão de conflitos. Hoje, no aconselhamento pastoral, os livros de aconselhamento pastoral que tem no Brasil, a maioria deles é de 1950, 1960. É material muito, muito, muito antigo. Os materiais novos, infelizmente, são um pouco superficiais. E os de referência são muito antigos. Então, como os de referência são muito antigos, algumas coisas eles não abordam, que, por exemplo, a necessidade de gestão de conflitos. Então, hoje, além da psicologia e da psicanálise, a administração também tem vários conceitos que são muito bons, que podem ser usados no aconselhamento pastoral, que é o caso aqui, por exemplo, da gestão de pessoas, a famosa gestão de pessoas. Então a gestão de pessoas, é claro, já é a administração conectando com a psicologia para lidar com as pessoas no local de trabalho, mas a gestão de pessoas aplicada ao aconselhamento pastoral também tem vários elementos que podem ser muito importantes, principalmente para quem está na liderança, porque liderar nada mais é do que fazer gestão de pessoas. E aí, na gestão de pessoas, é muito importante aprender a lidar com os problemas, aprender a lidar com as diferenças, aprender a lidar com as oposições. Né? Então, o aconselhamento ele vai pegar vai abranger tudo isso daí. E além disso, o aconselhamento ainda vai pegar, nós falamos só de questões de problemas, né? Ele ainda vai pegar o familiar, que é onde eu trabalho mais, que é o preventivo. Eu vou explicar isso depois. No preventivo nós vamos pegar assim, como eu monto um programa de aconselhamento preventivo para a minha comunidade, de forma que eu sempre tenha atividade de aconselhamento para auxiliar a comunidade para que não aconteça o problema. Não ser um aconselhamento extintor, né? Só chega depois que pegou fogo, não é isso. Aconselhamento tem que ser esse preventivo. Então vamos tentar montar um programa até o final disso.
E aí, por fim, ainda tentar apresentar elementos do aconselhamento sobre fortalecimento da vida espiritual, que também é fundamental. E é um tipo de aconselhamento que sumiu. Como os livros de aconselhamento são mais focados em psicologia e psicanálise, eles abordam só problemas e quase não abordam essa questão da espiritualidade. Tá? Que aí você vai ter na filosofia e na psicologia da religião, mas suaves ali, que ainda não são suficientes para o aconselhamento, e que o aconselhamento pastoral é capaz de lidar. E eu vou tentar abordar isso aí tudo, passar para vocês. E aí, para terminar, eu vou falar das bibliografias, caso você queira pesquisar, ir atrás, e depois a gente já retoma aí na próxima aula. Então, o que nós vamos ter de bibliografia? Deixa eu passar aqui. Ó. Então, eu vou passar assim aquilo que é referencial, tá? Principal bibliografia hoje no Brasil, no mundo, tá? No mundo, dos mais usados, é o Howard Clinibel. Esse livro dele mesmo, Aconselhamento Pastoral, que é excelente, para mim é uma das melhores literaturas sobre o assunto, mas todavia é de 1980. Tá? De 1980, aqui no Brasil, eu acho que ele anda ainda anterior a isso. Então, assim, tem várias coisas que ele é antigo, que já precisaria de uma revisão. Mas, a título de fundamentos, ele é ótimo. Esses autores que eu apresento, eles fazem uma linha que é chamada integracional, que ela relaciona aconselhamento pastoral com psicologia e psicanálise. Ele faz sempre uma aproximação entre as duas. Eu tenho algumas críticas, eu acho que a gente tem que saber ponderar isso. Dá para usar as ferramentas da psicologia e da psicanálise, sim, mas tem que tomar cuidado para que elas não suprimam aquilo que é o elemento pastoral. Sempre o elemento pastoral que comanda. E aí as outras ciências, elas nós acabamos tendo aí uma relação que a gente fala interdisciplinar, né? Onde as outras disciplinas elas vão só fundamentar para que então no aconselhamento pastoral e na psicologia não é uma relação transdisciplinar, não há trocas fundamentais. Na verdade é interdisciplinar, onde o aconselhamento pastoral ele é a orientação e usa as outras ciências para dar fundamento para o aconselhamento acontecer. Tá? Então, Howard Clinibel é um dos autores que faz isso, é o melhor. Você fala, professor, eu quero comprar um livro bom de aconselhamento, Howard Clinibel. Se você for fazer mestrado, você vai usar ele. Se for fazer doutorado, você vai usar ele. Se você for fazer um artigo científico, você vai usar ele. Se você quiser usar só para o ministério, você vai usar ele. Tá? Ele, além de passar os fundamentos do aconselhamento, ele é muito prático. Ele tem muitas orientações assim, aconselhamento em caso de divórcio, aconselhamento em caso de adultério, e aí ele deu umas 15 páginas de só orientação, passando, muito bom, vale muito a pena, tá? Eu super recomendo. Além do Howard Clinibel, aí já os outros já não são tanto, mas aqui o Árvore da Cura, super recomendado. O Árvore da Cura, ele é mais um sobre a história. Ele faz uma análise da história do aconselhamento, a relação entre o aconselhamento e psicologia, e aí durante a escrita ele vai pontuando quais são os elementos importantes do aconselhamento. Ele não é tão prático e objetivo como o Howard Clinibel, mas ele dá uma visão geral assim do aconselhamento muito boa, né? Inclusive histórica, orientando, mostrando as aproximações, questionando, apresentando os autores, mostrando o que cada autor tem de bom, e aí ele comenta os principais autores de aconselhamento que tem até a data de escrita. Ele é do ano 2000, eu estudei ele na minha graduação, e falar para você que tem pouca coisa assim de qualidade depois dele no mesmo naipe, tá? Depois do Árvore da Cura, você vai ter aí esse aqui também, Cura para os Traumas Interiores. Ele é do David Simmons. Também eu gosto muito dele. Ele aqui eu acho que ele já é mais prático do que o Árvore da Cura. Ele na prática, só que ele é focado em traumas e emoções. Ele vai trabalhar sobre trauma e emoção e muito ilustrativo, muito exemplificado. Esse é aquele livro que você tem para você e que você pode emprestar depois na comunidade, para que outras pessoas também aí tenham a experiência de leitura. Ele é um pouco autoajuda, mas não é autoajuda dessas meia boca. Não, ele realmente é um livro que você lê e fala, pô, saí diferente dessa leitura. Porque ele mexe com você, mexe com os traumas, mexe com a interioridade, faz você refletir, né? Ensina ao mesmo tempo. Então ele é legal nesse ponto. Para quem vai usar, e para quem vai estar no ministério não tem jeito, né? Muitos dos problemas que a gente aborda são traumas relacionados a problemas emocionais. E por último, aí quem quiser ir atrás ainda, é No Leito da Enfermidade, da Ellen Vivação, que eu acho assim, absoluto sobre o termo, muito prático, não é tão teórico. A Ellen Vivação, a última vez que eu vi, ela era mestre em aconselhamento e era conselheira do Hospital das Clínicas. Faz tempo que eu não acompanhei mais o ministério dela.
Mas ela tem muitos livros, né? Ela deve ter umas dezenas de livros em várias áreas, todos eles muito práticos. Aconselhamento para o câncer, consolo em caso de morte, luto. Então ela tem vários livros bem focados. E todos eles, ela trabalha muito bem a ideia do aconselhamento. O pessoal aí tem, alguém fala mal dela por algumas questões que houve na história dela, mas isso não invalida a pesquisa dela ainda é muito boa e eu super recomendo. Eu falo assim porque uma vez conversando com um colega e ele falou de uns problemas que ela teve e já quis usar os problemas para desmerecer ou desqualificar. Eu conheço o trabalho dela, o livro dela, né? Da época dela, então realmente quando ela escreveu, independente do que aconteceu, eu não sei direito ao certo, por isso eu nem trato aqui, não é o caso também. É um livro de referência que eu acho que vale muito a pena. Principalmente ele mexe também com a emoção da gente quando lê. Ela fala as experiências do hospital, das clínicas que ela teve no leito da enfermidade e leva a gente a refletir sobre a importância do cuidado, principalmente com pessoas enfermas. Então, é ótimo. E os outros dela também, sempre como aconselhar em situação de dor, em situação de sofrimento, e nesse ponto ela é ótima. Então, super recomendo para vocês. E, dito isso, eu acho que eu aguardo vocês então aí para a nossa próxima aula, onde nós vamos começar a falar isso aí de aconselhamento mesmo. Aí na próxima aula eu vou apresentar a teoria geral do que é o aconselhamento, como funciona, e uma aula, na próxima aula, 15, 20 minutos, eu vou apresentar a teoria geral, e depois eu vou destrinchando ela passo a passo, para você entender como ela funciona, e depois nós vamos aplicar ela em vários casos, sobre como você pode usar. Beleza? Então, fico por aqui, te encontro nas próximas. Até mais!